Certo. Muito bem. Na última aula, a gente estava vendo potências, né? Isso. E a gente viu que potências estão relacionadas com o movimento da corrente elétrica e tal, né? Então, a potência, ela surge de uma espécie de energia por tempo, né? Ou seja, energia que é necessário para os partículas fazerem um determinado movimento em um determinado tempo. A gente sabe que a corrente elétrica está associada com o tempo, né? A carga que passa por uma parte do fio em um determinado tempo. Então, pronto, misturou tudo, encontramos a potência. Muito bem. Agora, a gente vai fazer uma análise diferenciada, um pouquinho diferente da aula passada, porque lá na aula passada a gente viu basicamente equações. Aqui a gente vai conseguir tirar os mesmos resultados por meio de quê, né? De simplesmente um gráfico. A gente faz isso o tempo todo na física. Tenta tirar resultados de um gráfico. Então a gente vai fazer isso de novo. Beleza? Beleza. Então vamos lá. Vamos lá. Aqui nós temos um gráfico que representa o quê? Bem, é um gráfico de corrente por tempo. Pode continuar falando. Certo. Eu só vendo esse BO aqui. Eu não te vejo durante a aula, pode ficar tranquilo. Eu vejo só o meu livro. Tá? Então, é um gráfico de corrente por tempo. Lá na primeira parte de mecânica da física, a gente aprende o seguinte, que se a gente tem, por exemplo, um gráfico de velocidade por tempo, a área abaixo do gráfico é o deslocamento. Ou seja, é aquilo que causa a velocidade, né? Aqui, o que é que causa a corrente? A carga elétrica. Então, a área abaixo de um gráfico de corrente por tempo é carga elétrica. Se o problema está pedindo determine a carga elétrica que atravessa a seção transversal em uns determinados instantes aqui, 0, 2, 2, 4, você só precisa calcular qual é a área abaixo do gráfico. Quando você puder tirar a microfonia, me avisa aí, porque senão... Eu acho que a microfonia parou. Você tem que desligar um dos microfones. Mas só uma dúvida, dá para me ouvir agora? Dá, sem microfonia. Ah, então tá bom. Então tá. Bem, eu acho que você não pegou minha explicação, mas eu estava dizendo que na física, quando a gente está estudando mecânica, a gente consegue descobrir qual é o deslocamento de um corpo olhando para o gráfico. É só ver a área abaixo de um gráfico de velocidade por tempo que tu calcula o deslocamento. Então tá um gráfico de velocidade por tempo, mas tu sabendo que velocidade ela surge devido a um deslocamento, então tu consegue fazer essa associação. Agora, aqui é a mesma coisa. A corrente surge por causa de carga elétrica. Então, se deslocando no tempo. Então, se tu calcular a área abaixo das curvas aqui, pronto. Você vai ter a carga elétrica, que é o que o problema está pedindo. Então, vamos determinar a carga elétrica de 0 a 2. Se a gente olhar esse gráfico, de 0 a 2 segundos, nós temos um quadrado. Sim, sim. Calcular a área de um quadrado, qualquer criança de 7 anos sabe, né? É a base vezes a altura. Então, a base aqui é 2 e a altura é 3. Então, 2 vezes 3, 6. Pronto. Olha só que fácil. Encontramos a quantidade de carga que passou, né, pelo fio nessa quantidade de tempo aí. Foram 6 coulombs. E o mesmo pode ser dado de 2 a 4. O problema é que a figura de 2 a 4 aqui ela não é tão simpática, né? Ela é um trapézio. O trapézio, ele é tipo um retângulo e um triângulo. Então, se calcular a área dos dois, ou usa a equação da área de um trapézio, que é base maior mais base menor, vezes a altura, dividido por 2. Ok? Tá. Ou eu poderia traçar o triângulo, né? Se eu não lembrar dessa Pode forma. sim. O triângulo aqui também é bem fácil, né? É a base vezes a altura dividido por 2.
A base é 2, a altura é 3, D3 basicamente. O quadrado ali embaixo também, já era. Muito bem. Tranquilão, né? Tranquilão. Vou fazer uma aqui. Vou fazer essa de gráfico. 96 aqui, 96. Vamos lá. Deixa eu arrumar aqui. Estava esperando te dar aula hoje. Já estava com muito aluno. Hoje é a 8ª aula seguida. Nossa Senhora. O bagulho é a insanidade. Vamos lá. Vamos para a gente vai dar umas continhas para você. A gente teve aula... Quando que foi? Quarta? Foi na quarta. Beleza. Tudo é bem parecido, né? Uhum. O gráfico representa a intensidade de corrente, então novamente é um gráfico de corrente por tempo. Determine a carga elétrica que atravessa uma seção entre os instantes 1 e 3. Então os instantes 1 e 3 estão aqui. Né? Estão nesse triangulinho. Uhum. Qual é a área do triangulinho? Normalmente a gente vai utilizar as coisas que a gente aprende lá na escolinha, né? Delta Q aqui vai ser simplesmente base vezes altura dividido por 2. A base é quanto? De 1 para 3 tem 2 aqui. 2, a altura que é 2, divide por 2, vai dar 2. 2 o quê? 2 coulombs. Então significa que nesse instante aí, nesses instantes de 1 a 3, passaram 2 coulombs. Show de bola, né? Bem fácil. A gente não tinha visto esses gráficos na aula passada, mas é bom saber que existem essas referências geométricas, né, no estudo da física. Uhum. Até porque quando a gente estuda um pouquinho mais avançado, a gente vê que existe todo um cálculo mais elevado, né, explicando o porquê de tudo isso aí. Bem, vamos ver aqui. Eu acho que uma como essa seria interessante tu fazer também, tá? Mas eu vou pegar um gráfico melhor aqui. Bem, eu vou bolar um gráfico. Aqui. Agora vamos ver uma figurinha bem bizarra. Assim, é um triângulo meio estranho. Note que ele não é simétrico. Uhum. Okay? Eu vou fazer ele não ser simétrico. Até aqui é 10 e aqui é 15. Não, aqui é 25. E aqui vai ser uma alturinha de 7. Novamente nós temos um gráfico, tem que ser de corrente por tempo, né? Eu quero saber qual é o delta Q. Okay? Então, tem que encontrar a área dessa figura, tá? Tá. Ela é um triangulão aí. Então, qual que é a equação da área de um triangulão? Eu poderia, por exemplo, aonde o gráfico marca o tempo 10, né? Eu poderia dividir essa figura ao meio e torná-la 2 triângulos retângulos? Claro, perfeitamente. Pode fazer isso. Tá. Aqui, né, a gente está falando de geometria mais do que qualquer coisa. Então, existem outras formas de calcular a área desse triangulinho também. Né? Mas essa aí é uma forma bem razoável. Porque agora eu fiquei na dúvida do seguinte, pegando esse traçado que deixa no ponto 10 segundos, né? Ele não fica exatamente no meio, né? Porque eu tenho 10, né, uma base de 10
A primeira metade, uma base de 15 na segunda, é isso? Exato. Mas a altura dos dois triângulos é a mesma. Sim, é a mesma. Eu achei aqui 87,5. 87,5. Isso. Veja que teria um jeito mais rápido, né? O jeito mais rápido é assim. Isso é um triângulo, então não importa se é triângulo, retângulo ou não. Toda a área de todo triângulo é base vezes altura dividido por 2. Então, a base desse triângulo aqui é 25. 25 vezes 7 dividido por 2. Então, 25 vezes 7 dividido por 2 é 87,5 que você achou. Mas daí realmente eu tive que fazer duas contas e somar o resultado delas. Vai dar no mesmo. Não, dá o mesmo, mas é mais trabalhoso. Bem mais trabalhoso, exatamente. Sempre tem um jeito mais rápido. Bem, mais rápido que esse que eu fiz, eu acho que não tem mais. Beleza, vamos para o livro. A gente avançou bastante na última aula, não tem mais nada de potência para falar, basicamente. A gente falou aqui de corrente elétrica por causa de um circuitinho, falamos da energia, né? Que o quilowatt-hora é uma unidade de energia, que é dada em termos ali do diferente potencial vezes a corrente, que é por isso que não pega fogo na tua casa, porque tem um negócio lá que disjuntor que ele não deixa passar uma corrente maior do que a desgraça do filamento, se passar vai pegar fogo. Basicamente isso aí, nada demais. Né? Então, bem, com isso em mente, vamos continuar a matéria aqui. Tinha umas recapitulações, eu acho que... Bem, essa questão da Unicamp aqui é bem legal. Deixa eu ver se tem alguma questão mais barra pesada. Eu vou fazer uma bem tensa. Se eu conseguir, porque às vezes eu tento fazer e não consigo. Né? A 120 deve ser a mais difícil. E eu vou propor uma um pouquinho mais fácil para ti, tá? Tá. Só como revisão da aula passada. Porque já está quase acabando essa de eletricidade. Você não precisa ver tanta coisa. Né? Você vai querer ver as outras matérias também? Tipo, a parte da mecânica, essas coisas aí? Sim. Tá, beleza. Como medida de economia, uma resistência com 4 moradores, o consumo mensal médio de energia elétrica foi reduzido para 300 kWh. 300 kWh, lembrando, uma unidade de energia, que, dentre outras formas, pode ser obtida como potência vezes tempo. Potência vezes tempo dá energia. Se essa residência obedece à distribuição dada no gráfico, que gráfico, mano? Não tem gráfico nenhum aqui. Eu sou retardado. Eu sou retardado, cara, porque eu juro pra ti, não tem gráfico nenhum. Eu vou te mostrar aqui, ó. Não tem gráfico nenhum nessa folha, tá vendo? É verdade. Se essa residência obedece à distribuição dada no gráfico e se nela há um chuveiro de 5.000 watts, pode-se concluir que o banho é porra. Realmente, né, é difícil porque é impossível, não tem adesão. Vamos pegar uma outra aqui. Nem não. Vou pegar essa da Fulvestre aqui mesmo. Os caras estão de sacanagem comigo. Opa. Beleza. Agora... Talvez a gente tenha feito essa aqui também, não lembro direito, mas acho que não. Acho que não. Companhias de eletricidade geralmente utilizam medidores calibrados em kWh, kWh, tendo trabalho ligado com marca de valor potência com kWh durante uma hora. Já conversamos muito sobre isso. Certo. Numa conta mensal de energia elétrica, uma residência com 4 moradores, lê-se, entre outros, os seguintes valores: consumo 300 kWh, total pagar 75. Porra, tá bom, tá barato. Cada um dos 4 moradores toma um banho diário, um de cada vez, no chuveiro elétrico, 3. Um de cada vez. Essa foi boa. Vai que tem um bebezinho, sei lá. Se cada banho tem duração de 5 minutos, o custo ao final de um mês, 30 dias, da energia consumida pelo chuveiro é de... Queremos saber o custo de energia do chuveiro. Tá bom.
um chuveiro elétrico de 3 kW. Bem, ele está pedindo o custo, né? Não está pedindo o quanto de quilowatts-hora foi gasto, está pedindo o custo. Então, certo? Queremos saber o dinheiro. Certo. Bem, eu quero saber o dinheiro associado ao gasto do chuveiro. Então, no nosso caso aqui, como a gente sabe que é dado em função da energia que tu usa, né? Vamos colocar C de chuveiro aqui. C de chuveiro vai ser igual à energia que o chuveiro gastou, vezes o quanto tu paga por quilowatt-hora, né? Vamos chamar de T de taxa. Taxa. Beleza? Então a gente precisa encontrar tanto a energia que ele gasta quanto a taxa. A energia, né, associada ao chuveiro é dada por potência vezes o tempo, ou seja, a potência do chuveiro vezes o tempo que ele ficou ligado. Estamos falando do mês todo, né? Então, a potência do chuveiro é 3K, né, 3.000, vezes o tempo que ele ficou ligado em horas. Ele ficou ligado... Bem, ele foi ligado por 5 minutos por cada morador todo dia do mês. Então, é 5 minutos vezes os 4 moradores vezes os 30 dias. Isso vai dar a quantidade de minutos que ficou ligado nos 30 dias, concorda comigo? Sim, sim. Só que a gente não quer minutos, a gente quer horas. Então, o que a gente faz quando a gente tem minutos para converter para horas? Multiplica por 60. Não, divide por 60. Exato. Se tu tem 60 minutos, tu quer saber quanto isso é em horas, é só dividir por 60. Dá 1 hora. Se tu tem 30 minutos, vai dar 30 dividido por 60, 0,5, ou seja, meia hora. Uhum. Show de bola, man. Então, agora o que vai rolar? Bem, vamos fazer a conta estilo cachorro aqui. Corto zero. Aqui, olha só que legal. A gente vai fazer o seguinte, vai cortar esse cara com esse, e aqui vai ficar um 2zinho. Porque 4 é 2 vezes 2. 2 vezes 3, 6, cortou com 6 dali. Então, se tu não pegou o fluxo aqui, me fala, tá? Tá. Mas vai ficar 6 vezes 2 vezes 3, 6, vezes 5. 6 vezes 5, 30. 30K, ok? Tá. Tudo certo Não. até aí? 30 kWh, né? Isso, 30K, eu não coloquei unidade, exato. Quilowatt-hora, exatamente. 30 kWh. Foi a energia gasta pelos carinhas. Agora note que a gente poderia sim procurar a taxa com isso aqui, fazer uma regra de 3, encontrar a taxa, mas está muito mais fácil que isso. Perceba que a gente encontrou 30, que é 10% do que ele nos falou aqui. Ah, é verdade. Então, significa que o total a pagar por Também 10%, é 10%. também é 10%, exatamente. Então vai ser 7,5. Beleza? Beleza. Então, show de bola. 7,5 reais. Beleza, vou salvar aqui. E vou te propor uma conta, né? Tão difícil quanto essa. Vamos ver. Não quero avacalhar, mas também se eu não avacalhar, não vou poder te testar. Bem, eu vou colocar essa da Fulvestre aqui também. Uma questão bem interpretativa. Certo? Eu vou te mandar o que a gente fez aqui. Eu acho que você consegue. Depois que você terminar essa conta, nós vamos seguir para um novo assunto, associação de resistores, tá? Tá. Tá bom. Vou no banheiro rapidinho, já volto. Tá ok.
Oi, desculpa a demora. E aí, conseguiu chegar na resposta, cara? Rapaz, eu já fiz 2 tentativas aqui e não chego nem perto. Eita. Bem, vamos lá. Não parece ser nada que não envolva aquilo que a gente já conhece, né? No caso aqui, tá falando de tempo, tá falando de potência, tá pedindo, nesse caso, a potência consumida por esse equipamento. Bem, pedindo a potência do equipamento, né? Exato. Ele deu energia e ele deu tempo. Então, assim, sem ver muito aqui, a gente sabe que potência, né? Potência é energia por tempo, certo? Exato, eu comecei a partir daí. Boa. Talvez eu tenha me enrolado no seguinte, na conversão do dado de energia, né? Porque ele está em watt-hora, e daí teria que ser quilowatt-hora, né? E ao mesmo tempo que transforma segundos em horas, né? É verdade. Eu fiz uma anotação científica, né? Então, por exemplo, 3,6 watt-hora viraria 3,6 vezes 10 a menos 3, né? Ah, E os segundos, eu pensei assim, pô, para transformar segundos em hora, eu teria que dividir multiplicar. por 3.600. Ah, é dividir. Exatamente, aí que tá o Belo. Porque, né, irmãozinho, se tu multiplicar 40 Nossa, segundos dá por um monte. 3.600, você vai ter que ir numa hora... Peraí, o que você vai chegar? Você vai chegar num absurdo, né? Um absurdo completo, assim. 40 segundos são igual a algumas trocentas mil horas, assim. Exatamente. Que não é a ideia. Então você esqueceu de dividir, né? E note que o fato de que você vai usar justamente o 3,6 watt-hora ajuda muito aqui. Porque, né, se tu vai dividir por 3.600, o 3,6 e o 36 vão cortar em algum momento. Uhum. Então vamos lá. Deixa eu fazer aqui para você. Bem, eu nem ia enunciar direito, né? Mas eu vou colocar aqui, então, 3,6 watt-hora, né? 3,6 watt-hora. Eu nem vou converter para quilowatt-hora. Vou deixar assim mesmo, até porque a resposta está em watt, não está em kilowatt. E agora eu vou colocar o tempo aqui, que é 40, e dividido por 3.600, né? Por quê? Porque é 60 vezes 60. 60 minutos, né? E 60 segundos. Certo. Uma hora tem 3.600 segundos. Uhum. Beleza? Então é isso. Logo, a gente pode dar uma rearranjadinha aqui. Que é 3,6 vezes... Pô, daí ficou mal, né? Porque eu queria que tivesse embaixo para cortar. But not problem. Fazer o quê? As coisas são assim mesmo. 3,6 vezes 10 na 3. Dividido por 40. Então, isso aqui vai ser, basicamente, né? 3,6 ao quadrado vezes 10 na... 10 na quê? 10 na 2, porque aqui de embaixo já ficou 4. Eu cortei o 10 aqui com um 10, beleza? Uhum. Agora, olha só que coisa maravilhosa. 36, cara. 36 tem a ver com 4 de alguma forma, hein? Eu acho. Sim, dá para cortar. Cortar, não sei, né? Mas daria para fazer o seguinte: a gente pode dizer que 3,6 é 36 vezes 10 na menos 1, né? Tudo para não usar calculadora. Certo. 10 na 2 aqui também. E dividido por 2 ao quadrado. Porque 4 é 2 ao quadrado. Sim. Agora repara que está todo mundo levando ao quadrado, certo? Uhum. Significa que eu posso colocar todo mundo junto. 36 vezes 10 na menos 1 vezes 10 dividido por 2, tudo isso ao quadrado. Então, o que acontece? Ó? Esse cara aqui corta com esse. E aqui corta e vai sobrar quanto é metade de 36? 18. 18. Então vai ficar igual a 18 ao quadrado. Se eu não errei nada, posso ter errado, né? Eu nem li o enunciado, para falar a verdade. Eu só peguei os números que eu vi e fiz conta. Aqui deu 324. 324 watts. Aí, ó, dei a resposta dele. Beleza? Então, tudo para não usar calculadora, né? Tem que manjar bem da regra de potência, tem que entender o que eu fiz aqui de inverter a fraçãozinha, né? Uhum. And so on.
Tudo bem. Show de bola, velho. Então, o que tu errou foi na conversão, cara. Não pode errar a conversão. Sim, sim. A conversão. Multipliquei. O que eu faço numa situação como essa? Por exemplo, eu vou te mostrar a conversão mais tosca que tem, que é a conversão de quilômetro por hora para metro por segundo, tá? Digamos que a gente tenha 72 quilômetros por hora. Foi o que me veio em mente. Eu quero passar para metro por segundo. Uhum. Bem, 72 quilômetros. Eu sei que se K significa 1000. Então, 72 vezes 1000. Metro. Metro em cima já foi, né? Uhum. E agora eu vou dividir embaixo, né? Eu quero que passe para segundo. Só que isso aqui é 1 hora. Né? 1 hora. Quanto é 1 hora em segundo? Bem, são 60 minutos vezes 60 segundos. Então, agora o que vai rolar aqui? Vai ficar 72 vezes 10 na 3, dividido por 60 vezes 60, é 3.600, como a gente acabou de ver. É 3,6 vezes 10 na 3. Corta. Vai ficar 72 dividido por 3,6. Bem, se fosse 36, seria o dobro, né? Uhum. Porque 72 é o dobro de 36, mas para 3,6 é 20 vezes. 20 metros por segundo. Beleza? Então tu vai mudando as unidades passo a passo. Para chegar onde você quer, né? Chegar onde você quer, exatamente. Beleza. Então é isso aí. Esse tipo de conversão eu tenho absoluta certeza que vai cair muito na tua prova. Porque eu acredito que as questões sejam nível ensino médio, né? Ensino médio eles cobram muito isso aqui. Beleza, vamos lá. Apareceu já uma gatíssima aqui de olho azul, cabelo escuro. Os alunos já ficam oriçados, já terceiro ano, muito loucos. Beleza, vamos lá. Agora a gente vai falar de associação de resistores, ou resistores em si, tanto faz, tudo junto. Bem, olha o nome, resistor, resistência, tem a ver com evitar a passagem tranquila de algo. Isso é resistência. Como a gente está falando de circuito elétrico, estamos falando de não passar tranquilamente a corrente elétrica, né? As partículas não fluírem livremente. A resistência está ali para evitar isso. Claro, na prática, a gente coloca resistores no circuito para que a energia da corrente elétrica cause algo neles, né? Por exemplo, toda vez que tu coloca um equipamento elétrico na tomada, você está colocando uma resistência para a passagem da corrente elétrica nos fios da tua casa. Essa resistência, ela vai fazer a energia entrar no equipamento, vai fazer ele funcionar, etc. A resistência mais fácil de entender é do chuveiro, né? Tem o próprio nome, resistência. A resistência ali, ela é um pedacinho de material e está banhada em água. Então, o que vai acontecer? A energia elétrica vai passar por ela e a resistência ela é tão intensa ali que vai frear muito os elétrons da corrente elétrica que vem da tomada. Só que essa freada, né, como uma freada de carro, por exemplo, vai aquecer o fio, vai aquecer a resistência. E, naturalmente, ela vai tentar entrar em equilíbrio térmico com a água do chuveiro, fazendo assim a água ficar quentinha e a gente tomar banho, certo? Uhum. É isso que ocorre. Então, a ideia aqui é o chamado efeito Joule. Isso que eu acabei de falar é o efeito Joule. Todo equipamento eletrônico, ele aquece. Já reparou isso? Uhum. Antigamente, quando eu não podia jogar videogame e minha mãe queria saber se eu jogava ou não, ela ia e botava a mão na TV. Por quê? Porque a TV aquecia lá. Se tivesse acabado, denunciava, se tivesse acabado de desligar, né, o computador e tal. Bem, assim funciona. Claro, tem algumas coisas que aquecem mais que outras e tal. Isso tem a ver também com a eficiência do equipamento. Lembro que há uns 15 anos atrás, quando eu fiz curso técnico de eletrônica, a eficiência de um motor normal, assim, era 60%. Ou seja, toda a energia que ele recebia para funcionar, ele só convertia 60% naquilo que ele era construído para fazer. No caso, causar algum movimento ali.
Os outros 40% eram perdas, principalmente perda térmica. O motor aquece muito. Normalmente, o aquecimento é uma perda. As lâmpadas antigas, as fosforescentes, 98% da energia que entrava nelas era para... Eu tô parecendo o Lula, falando um monte de estatística de mentira aqui. Mas não, 98% mesmo da energia que entrava na lâmpada servia só para aquecê-la, né? Só 2% virava luz de verdade. Então, é comum isso. Agora, as coisas melhoram, né? Com o tempo aí as coisas vão ficando mais eficientes. Bem, de toda forma aqui, o que a gente tem? Temos algumas contas para chegar nessa consequência. Então, a primeira delas, né, é tu compreender como é que é dada a resistência. Então, os caras, com o tempo, eles foram percebendo uma coisa, né? Quando eles colocavam lá um equipamento no circuito elétrico e mediam a diferença de potencial, ou seja, a tensão desse equipamento, eles colocavam ali a mão, né, uma tensão que eles queriam. Por exemplo, quando a gente coloca uma coisa na tomada, a gente está conscientemente colocando 220 volts de diferença de potencial em algum objeto. Se a gente coloca uma pilhazinha de 5 volts, é 5 volts. Então, de certa forma, a diferença de potencial é algo que é fácil para a gente controlar experimentalmente. E, bem, também tinha uma corrente lá, que normalmente era medida, né, por um amperímetro. Então já não é um negócio que a gente consegue controlar bem. Daí, toda vez que eles faziam isso, mudando a diferença de potencial e medindo uma corrente diferente, uma coisa ficava constante, a razão entre elas. Aquele mesmo equipamento, mudava a diferença de potencial, mudava a corrente, mas a razão entre esses dois números era a mesma, a divisão. Né? Bem, dessa continha, então, eles definiram uma grandeza chamada resistência elétrica. O que define o tamanho dessa razão é a resistência elétrica do objeto. Né? Para alguns equipamentos, né, a razão é maior, para outros é menor. Então, nesse caso, a resistência é maior ou a resistência é menor. Então, na prática, a resistência é algo que veio para explicar a mudança dessa razão. Então, talvez a resistência não exista naturalmente, né, mas bem, a gente precisa dela para fazer as contas e cada equipamento tem uma resistência específica. Então, beleza. A equação mais conhecida aqui dessa parte de eletricidade é a lei de Ohm. Lei de Ohm. Essa aqui, U igual a R I. UI. Então, a diferença de potencial num elemento de circuito, ou no circuito todo, que seja, vai ser a diferença de potencial igual a resistência nessa corrente elétrica. Sempre. Claro, tu vai ter que tomar alguns cuidados do tipo... Bem, eu estou pegando uma resistência em série, em paralelo, estou pegando quantas resistências... O circuito está fechado mesmo? Vai ter corrente? Né? Não tem curto-circuito? Todo esse tipo de coisa são detalhes aqui, né? Mas tudo surge dessa equação. Então, se tiver tudo funcionando certinho, essa equação aqui vai funcionar. Beleza. Claro, para resistores ômicos. Mas no ensino médio a gente só trabalha com resistor ômico. Né? Então, a unidade de resistência é ohm. Também em homenagem ao cara aí. Que é volt por ampere. Muito bem, então aqui tem umas continhas bem banana, né? Resistor tem resistência igual a 50 ohms e tem uma DDP sobre ele de 60 volts. Então, lembrando, DDP está associada com a energia, né? Tal qual quando eu solto, eu falei bem esse exemplo para ti na última aula, tal qual quando eu solto um objeto ele cai porque ele quer ir para a condição de menor energia dele, que é no chão, não na mesa. Aqui é a mesma coisa, né? Os 60 volts, então, está puxando as partículas de um lado da bateria, ou de um lado do circuito, né, para o outro. E do outro lado vai estar a condição de menor energia negativa, né? Por isso tem o polo positivo e negativo da pilha. E lá para o outro lado. É o que está rolando aqui, por exemplo, na figurinha, olha só. As particulinhas, a corrente, né? Vai querer sair daqui para ir para cá. E uma intensidade de energia de 60 volts. Poderia ser maior. Ela sairia com muito mais energia. Como, por exemplo, você soltar uma bola em Júpiter. A gravidade é muito maior que na Terra. A bola vai cair muito mais rápido, né, que na Terra.
na Terra cai mais rápido que na Lua, porque a gravidade é menor. Aqui o análogo à gravidade é a diferença de potencial. Eu gosto de fazer essas analogias com o mundo real, por quê? Porque eu percebo que os alunos eles demoram para cair a ficha sobre a eletricidade, né? Porque é um negócio que tu não vê, né? Fica muito mais difícil tu entender uma coisa que tu não vê. Então é por isso que eu faço as analogias. Então o que está rolando aqui são bolinhas querendo ir para o outro lado. Uma resistência no meio. Aqui é tipo atrito, entendeu? Se tem um atrito, a bolinha vai ter uma certa dificuldade. Show? Então aqui, né, na prática, a gente vai utilizar a equação URI para encontrar a corrente. A gente isola a corrente primeiro, joga os valores e já era. Show? Certo. Então perceba que a corrente seria diferente se a resistência fosse diferente. Por isso que eu falei para você. Né? A corrente é um negócio que a gente mede, não é um negócio que a gente controla. A gente controla a diferença de potencial. Beleza? Beleza. Então é isso aí. Muito bem, vamos lá. Agora esse aqui é para o senhor. Eu quero ver se o senhor pegou da teoria só, sem exemplo. Consegue fazer o 109 aqui, por favor? Dá uma olhada. Oh. Ah, tá. Entendi. Então, a DDP, quando é percorrida por uma corrente de 1,2, é 6 volts. Bem. Você encontrou a resistência? Encontrei. A resistência é 5 ohms. Isso. E depois eu voltei para a fórmula, essa mesma resistência com uma corrente de 1,2. Monstro, isso aí. Me diz uma coisa, tu já estudou isso já? Então, essa parte principalmente lei de Ohm, assim, eu já estudei bastante. Eu vou te falar uma coisa. Nesse livro aqui tem uns circuitinhos que quando eu olho eu não sei fazer, cara. Não. Os alunos. Exatamente. Então, assim, tem uns negócios barra pesados, tá? A gente vai chegar lá. Enquanto tá bem assim, for dummies, as crianças ficar animadas, né? Mas vai ficar difícil. Né? Então vamos lá. Por exemplo, essa equação aqui, cara, ela já é uma equação de uma reta, né? Por quê? Porque tu tem um coeficiente angular e tu tem um elemento, né? Que é a corrente, que varia homogeneamente aqui. Então, é que nem a equação da reta lá da matemática. Isso que a gente fala que é um condutor linear, né? Logo, quando tu for ver gráficos da lei de Ohm, tu vai ver desse jeito aqui, uma retinha. Uma reta já sabe que está tratando da lei de Ohm na prova. Beleza. Dá para tirar tal qual na equação da reta, que a gente aprende lá na matemática, o coeficiente angular dessa reta. E o coeficiente angular está associado com a resistência, porque é o R que multiplica o que varia aqui, que é a corrente. Variando a corrente, tem uma diferença de potencial associado. Então, nesse ponto aqui, o livro considera que, como tu é um aluno do ensino médio, tu viu há pouco tempo esse assunto, né, de reta. Então, ele vai te cobrar uns negócios aqui como se fosse reta. Por exemplo, aqui, olha só. Neste, né, ele pede qual que é a resistência. Então, a gente olha para a URI, aqui em cima, e a gente nota que R é o coeficiente angular da reta. É o número que multiplica o X, vamos dizer assim. E como é que a gente acha coeficiente angular? A gente acha fazendo ΔY por ΔX. No nosso caso aqui, ΔU por ΔI. Ou seja, o dividido por I. Agora vem o lance, né? Você até pode pegar qualquer valor que você queira aqui, né? Mas às vezes eles não te dão, né? Os valores. Então teria que fazer, por exemplo, 8 menos 4 dividido por 0,4 menos 0,2.
também daria 20 ohms. Aqui ele fez já direto ao ponto, né? 8 dividido por 0,4. Beleza, mas por que ele pode fazer 8 dividido por 0,4? Pelo seguinte fato. Quando a corrente é zero, a diferença de potencial também é zero. Em outras palavras, o que isso significa fisicamente, né? Temos um problema, temos um fato matemático aqui. Mas o que isso significa fisicamente? Significa o seguinte: se não houver diferença de potencial no resistor, não tem corrente elétrica. Corrente. Exato. Jogar um resistor em cima da mesa, não vai acontecer nada, né? Não tem corrente nele. Tu não vai tomar choque. Até uma lei, eu sou físico, né? Então a gente estuda essas coisas aí na faculdade, que não existem correntes naturais. Então, dentro do condutor, tu nunca vai medir uma corrente sem tu ter gerado externamente uma diferença de potencial, sacou? Então, isso já pode ser uma questão teórica da prova, né? Tem que ter uma diferença de potencial externa para que tenha corrente elétrica no objeto, obrigatoriamente. Nenhum objeto tem corrente elétrica naturalmente. Nunca foi observado na natureza. Porque o negócio da corrente elétrica, se eu me lembro, é porque ela é o que ela significa é o movimento ordenado, né, dos elétrons. E isso só vai acontecer na medida em que eu aplicar uma diferença de potencial, né? Exato, entre dois polos, exatamente. Daí tu vai ver esse movimento ordenado na direção desses polos, né? Isso mesmo. Show de bola. Porque, de fato, né, quando tu tem um condutor, as correntes elas estão se mexendo nele. Porque os elétrons eles não gostam de ficar perto um do outro, né? Eles têm carga igual, então eles se repelem. Só que a nuvem eletrônica está livre lá. Então, às vezes, vai ter elétrons, estatisticamente falando, né? Vai ter elétrons perto um do outro, eles vão querer se afastar. Então, vai ter movimento. Só que não é um movimento ordenado, porque enquanto um se afasta para a direita, o outro se afasta para baixo. E assim vai. Então, isso não gera corrente elétrica. Tem que ter um movimento ordenado. Que nas figuras que eu te mostrei lá em cima, né? Tinha aquela seção reta e tinha que passar uma quantidade constante no tempo de carga elétrica. Isso é corrente elétrica. Claro. Muito bem. Por isso que quando a gente fala de fio é um cilindro bem definido, não é uma esfera. Né? Tu não vai ver corrente elétrica em uma esfera ou um fio mais esquisitão. Né? Tem um negócio que dá para medir bem ali. Vamos ver a 46 aqui. Verifique se o condutor é linear. E aí, tu conseguiria provar isso aqui? Eu quero saber. Se tu não conseguiu, eu te explico o que tem que fazer. Rapaz. Não. Acho que eu não consigo. O condutor ser linear, se isso aparecer na tua prova, tu tem que saber o que ele está te perguntando. Ele está te perguntando se esses dados que estão aparecendo na tabela descrevem o URI. Se respeita aquela equação URI. U igual a R vezes I. Sim. Porque os dados poderiam simplesmente ser qualquer coisa aleatória, que não respeita aquela equação, entendeu? Mas a gente percebe que sim, respeita. Por quê? Porque a gente teve uma soma aqui de 0 para 16, aumentou 0,25. Claro, porque a corrente vai se modificando, né? E ela está se modificando linearmente, né? Isso, 25, a diferença de potencial é só. É isso aí. Bem, de fato aqui a corrente aumentou 50, então dava até para encontrar qualquer resistência elétrica aqui, né? Certo? A resistência elétrica é U dividido por I, né? 16,64. Bem, está acontecendo uma coisa curiosa, né? Note que a hora que a gente define aqui o condutor linear aqui, a gente nota que quando eu divido a corrente pela diferença de potencial em qualquer ponto, tem que dar um R constante, ok? Isso é lei de Ohm. Beleza. Mas se tu fizer a conta com essa tabela aqui, perceba que isso não vai acontecer. Se tu fizer 16 dividido por 0,25, 64. 42 dividido por 0,50 não é 64, é 84. Tu não está tendo uma variação linear, tá vendo? Ou seja, a resistência está mudando. Está tendo
para o mesmo 0,25 de aumento que teve daqui, ó, tu não aumentou 16. Tu aumentou mais, tu aumentou 26. 16 mais 26 é 42. Então não está sendo linear. A gente está reparando que esse resistor, ele aumenta a resistência com o passar da corrente. É um resistor que vai se adaptando à corrente. Okay? É o que a gente chama de resistor não ôhmico. Então essa tabela não respeita a lei de Ohm. A lei de Ohm. E é natural isso, sabe? Porque a gente vai ver mais para frente que a resistência está associada com o comprimento do resistor. Tá? E é natural que os metais eles dilatem, eles aumentam o comprimento quando aquecidos, certo? Então tem resistor feito de metais que dilatam mais. Isso vai aumentar naturalmente a resistência dele. Beleza? Claro, isso aqui já vai deixar o assunto mais complexo, mas é importante saber, pelo menos teoricamente, o que está acontecendo, tá? Uhum. Então, beleza. Tem até o gráfico aqui, ó. Não é uma reta. Parábola. Beleza, meu cara? Sim. Vamos finalizando por aqui hoje. E Tranquilo. daí, a nossa próxima aula ficou para